Fala, turma linda do desafio. Sejam bem-vindos à aula de Direito Constitucional, né? Professor Sandro agora muda a chave para Direito Constitucional. Bora seguir no nosso estudo de Direito Constitucional para essas nossas provas do CFO. Então, presta atenção que a gente vai continuar o assunto nacionalidade. Ei, tem muita coisa de nacionalidade. Pensa que acabou a aula passada? Não. Vamos ver agora a nacionalidade, galera. Coloca aí na tela. Acabamos aqui, não foi? Resolvi algumas questões falando de brasileiros natos e naturalizados. Natos somente, eu vou falar hoje de brasileiro naturalizado, só que eu terminei falando dos cargos privativos de brasileiro nato e eu quero revisar com vocês. Por exemplo, os cargos privativos de brasileiro nato são presidente, vice-presidente da República, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal, ministro do STF, membro da carreira diplomática, oficial das Forças Armadas e ministro de Estado da Defesa. Isso daqui eu expliquei para vocês na última aula. O que é que eu quero que vocês saibam aqui? Sempre nas questões de nacionalidade, vai conjugar para você adivinhar se esta pessoa é brasileiro nato ou naturalizado e se ele pode ocupar ou não ocupar certo tipo de cargo, e aqui é o cargo de brasileiro nato. Vocês sabiam que a Constituição Federal ela não pode fazer diferenciação entre brasileiros natos e naturalizados? Só que o próprio texto constitucional, a lei na verdade não pode fazer, mas o próprio texto constitucional traz algumas situações em que há diferenças entre brasileiros natos e naturalizados. Eu vou já explicar brasileiro naturalizado para vocês. A primeira é o seguinte, essa daqui a gente acabou de ver, ó, cargo público, que em alguns cargos pode ser ocupado por brasileiro nato, que não pode ser ocupado por brasileiro naturalizado. Outra é a famosa extradição. O que é a extradição? A extradição é quando um Estado pega uma pessoa e remete para outro Estado relacionado, por exemplo, ao cometimento de crime, para cumprir pena, essas coisas. Você sabia que tem uma diferença entre brasileiro nato e naturalizado? Por exemplo, o brasileiro nato nunca vai ser extraditado pelo Brasil. O Brasil não extradita brasileiro nato. Professor, tem alguma possibilidade? O Brasil não extradita brasileiro nato. Não há possibilidade do Brasil pegar um cidadão brasileiro nato e extraditá-lo para outro país. Perfeito? Entenderam isso? Agora, é possível que o brasileiro naturalizado seja extraditado? É possível. Olha. Caso de crime comum praticado antes da naturalização. Professor, o que é um crime comum? Esses crimes previstos na norma penal comum. Se ele foi praticado antes da naturalização em outro estado estrangeiro, e aí vê essa pessoa se naturalizou brasileiro, o Brasil, conforme, se houver um pedido do outro estado, pode pegar o quê? Extraditar essa pessoa, mesmo ela tendo a nacionalidade brasileira. Só que a nacionalidade brasileira o quê? Secundária, né? Olha aqui, ó. Ou comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes ou drogas afim. Aqui, cara, o tráfico ilícito de entorpecentes, o famoso tráfico de drogas, não precisa ser antes ou depois dessa naturalização. O Brasil ele pode extraditar a qualquer momento. Outra. Função pública, lá no Conselho da República tem 6 membros natos e propriedade de empresa jornalística, ela é privativa de brasileiro nato, ou se o naturalizado quiser ter uma empresa jornalística no Brasil, ele precisa ter mais de 10 anos. Professor, por que o senhor começou falando disso daí? Porque a gente precisa saber quem são os brasileiros naturalizados. Primeira coisa que você precisa saber sobre naturalização é que não tem naturalização sem pedido. Entendeu isso? Professor, entendi. Não tem naturalização sem pedido. Entendeu isso? Olha aqui, ó. Naturalização depende de pedido expresso. Não há naturalização tácita. O que é tácito? Tácito é automático, pô. Por exemplo, você vira brasileiro nato automaticamente. Nasceu no território nacional, né? Já é brasileiro nato. Agora, a naturalização ela precisa de pedido, ela não é automática. Por exemplo, não há naturalização por casamento. Se um estrangeiro casar com um brasileiro, não vai virar brasileiro naturalizado. Se, por exemplo, um estrangeiro tiver filhos brasileiros, não vai virar brasileiro naturalizado. Só há a possibilidade de virar brasileiro naturalizado, primeiro, se houver expresso pedido, se houver um pedido da pessoa e cumprir os requisitos do texto constitucional que nós vamos ver agora. Quais são os requisitos? Olha aqui, ó. Olha, quem são os brasileiros naturalizados? Lembrando que a definição de nacionalidade é matéria de soberania nacional. Diz assim, ó, os que, na forma da lei, adquiriram a nacionalidade brasileira, na forma da lei, essa é a lei
Lei de migração. Então, lá na lei de migração, né, há algumas possibilidades legais que trazem a possibilidade de se tornar brasileiro naturalizado. Cumpriu os requisitos de lá, virou brasileiro naturalizado. Só que diz assim, ó, exigido aos originários de países de língua portuguesa apenas, olha, residência por 1 ano, ininterrupto e idoneidade moral. Professor, quem são os países de língua portuguesa? Portugal é um, né? Portugal é um. Além do Brasil, Portugal é um país de língua portuguesa. Mas é só Portugal? Não, tem outros. Por exemplo, eu me lembro de Angola. Angola é um país de língua portuguesa. Guiné-Bissau é um país de língua portuguesa. Esses originários de países de língua portuguesa, para eles se naturalizarem brasileiros, basta 1 ano de residência ininterrupta e idoneidade moral. Entenderam? 1 ano de residência ininterrupta e idoneidade moral. Só que nós temos essa daqui, ó. Estrangeiros de qualquer nacionalidade, olha, residentes na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos ininterruptos. Ou seja, essa possibilidade aqui para se tornar brasileiro naturalizado é para qualquer um, não é só para originários de país de língua portuguesa, não. Qualquer estrangeiro, um chinês, um polonês, um norte-americano, um alemão, um russo, basta que esteja morando há 15 anos ininterruptos no Brasil, olha, e não tenha condenação penal. Não tenha nenhuma condenação penal. E aí, lógico, tem que requerer, olha aqui, ó, tem que requerer a nacionalidade brasileira. Por quê, professor? Porque o estrangeiro ele pode passar a vida toda aqui sem condenação penal e se ele não fizer o pedido, não rola, né? Não rola, não rola. Ele não vai ter a nacionalidade brasileira, ele tem que pedir. Ou seja, a condição para adquirir a nacionalidade brasileira secundária do naturalizado é pedir. Entenderam? Entendi, professor? Olha aqui, ó. E aí nós temos, vou aumentar aqui para vocês. A naturalização extraordinária quinzenária, estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes no Brasil há mais de 15 anos sem condenação penal, desde que requeram. Vocês sabiam que, cumprido o requisito, mais de 15 anos sem condenação penal, o Estado não pode negar se a pessoa pedir. Essa é uma atuação vinculada, sabia? Se eu sou um estrangeiro, estou há mais de 15 anos no Brasil, com residência ininterrupta, não tenho condenação penal e fizer o pedido, o Estado tem que me dar a nacionalidade. Entenderam? Tem que me dar. É a famosa quinzenária. Só que nós temos a nacionalidade, olha aqui, ó, constitucional extraordinária. Para os originários de países de língua portuguesa, apenas 1 ano de residência e idoneidade moral. E os não originários de países de língua portuguesa, aqueles que adquirirem na forma da lei. Essa decisão aqui, ó, ela é discricionária. Discricionária, professor? Por quê? Porque o Brasil ele pode negar a nacionalidade para esses originários de países de língua portuguesa, porque é uma avaliação do Estado brasileiro. No caso daqueles residentes há mais de 15 anos, ela é uma atuação vinculada. O Estado tem que dar, se ele pedir, tem que dar. Né? Não tem condenação penal porque são requisitos objetivos. Agora, nesses originários de países de língua portuguesa e os outros estrangeiros na forma da lei, o Brasil ele pode negar. Olha aqui, ó. Idoneidade moral é uma avaliação subjetiva do Estado. Tranquilo, professor? Entendi tudo, professor, agora. Entendeu mesmo? Olha aqui, então, olha. A diferença, para a gente fechar. Natos, nascidos no Brasil, ou aqueles que são filhos de pai ou mãe brasileira, pelo critério funcional, estejam a serviço do Brasil, sejam registrados em repartição brasileira competente, ou, após atingida a maioridade, né, venham a residir no Brasil e optem pela nacionalidade brasileira. E aí nós temos os naturalizados, olha aqui, ó. Ordinária, países de língua portuguesa, 1 ano de residência mais idoneidade moral, e outros países lá no Estatuto do Estrangeiro, na Lei de Migração. Já a extraordinária, olha, vinculada, residência há mais de 15 anos, sem condenação penal, que faça um requerimento, vira brasileiro que naturalizado. Agora que você já sabe quem é o brasileiro nato e naturalizado, você sabe que tem uma diferença entre brasileiro nato e naturalizado. A primeira diferença é cargo privativo de brasileiro nato. Significa o seguinte, que aqueles cargos, apesar de todo mundo aqui ser brasileiro, tanto o nato quanto o naturalizado, todos são brasileiros, não é? Todos são brasileiros. Só que só pode ocupar os cargos privativos de brasileiro nato esses daqui, ó. Esses daqui. E olha a dica de prova.
Quando a Constituição chamar brasileiros, ela está se referindo a ambos. Pode ser nato ou naturalizado. É a nacionalidade brasileira. Quando ela quer se referir a brasileiro nato e naturalizado, ela vai fazer isso. Ela vai dizer, olha, são cargos privativos de brasileiro nato. Ah, o brasileiro nato nunca será extraditado. Já o naturalizado, nesse tipo de caso, pode ser extraditado. Perfeito? Entendi, professor? Tem um negócio aqui dos portugueses. Professor português, vocês estavam tendo aula com o professor Guara. O professor Guara explica a história do Brasil com maestria e você vai entender por quê. Olha, portugueses, eles têm um negócio chamado quase nacionalidade. Está lá no texto constitucional. Diz assim, ó, aos portugueses com residência permanente no país, se houver reciprocidade, cláusula de reciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuídos direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos nessa Constituição. Perceberam que nesse caso, a quase nacionalidade ou a cláusula de reciprocidade não significa que o português vai se tornar brasileiro? Ele não se torna brasileiro. Mas se houver lá em Portugal direitos concedidos a brasileiros, pode o Brasil conceder direitos ao português numa reciprocidade diplomática, perfeito? Tem que saber isso daqui. Olha, claro que se o português ele tem que ter o quê? Residência permanente no país e se houver reciprocidade em favor de brasileiro. Professor, todos os direitos de brasileiro, daquele que tem a nacionalidade brasileira, vão ser concedidos ao português? Não. A própria Constituição, por exemplo, diz que tem alguns cargos que são privativos de brasileiros natos, né? E outras situações em que a Constituição vai dizer que é só brasileiro, por exemplo, que pode ter esses direitos. É a cláusula de reciprocidade. Tranquilo, professor? Entendi. E aí já falei dos cargos privativos de brasileiro nato. Já falei dessa distinção aqui, ó, entre natos e naturalizados. Já não falei? Ei, tem que saber isso daqui. Isso cai muito em prova. E agora a gente vai falar de perda da nacionalidade. Turma, seguinte. Você que não está fazendo nada, fica atento nisso daqui. Olha aqui, ó. Redação dada pela Emenda Constitucional 131 de 2023. 131 de 2023 foi um dia desse, porra. 2 anos atrás. 2 anos atrás, o texto constitucional era diferente. Agora, ele mudou para trazer outras possibilidades de perda da nacionalidade. Você pensa assim, professor, não é possível que o brasileiro perda a nacionalidade dele. É possível, cara. Nacionalidade é um vínculo jurídico. E a pessoa ela pode ficar sem nacionalidade, né? É ou não é? Ou ela pode ter mais de uma, ela pode ter nenhuma, ela pode ter só uma, enfim. Só que agora, se eu perguntar para vocês, o brasileiro pode perder a sua nacionalidade? Pode, ele já podia antes, né? Ele já poderia. Só que essa dinâmica mudou. E aí você precisa saber, presta atenção. Olha, a perda da nacionalidade acontece em 2 situações. 2. E eu sempre brinco que é no caso de fraude ou atentado. Essa primeira aqui, ó, você vai anotar bem do ladinho aí, ó. Ela é exclusiva do brasileiro que naturalizado. Essa aqui também aqui, ó, ela é exclusiva do brasileiro naturalizado. Essa que eu vou passar o marca-texto aqui, ó, verde, tá vendo? Essa, olha, olha. Essa que eu tô passando, nem aparece marca-texto, pelo amor de Deus. Olha aqui, bora ver se aparece agora. Agora. Essa daí que eu vou fazer o marca-texto. Ela é exclusiva do brasileiro naturalizado. Vou ler para vocês. Ó. Como é que o brasileiro naturalizado pode perder a nacionalidade brasileira? Olha aqui, tá escrito, olha. Tiver cancelada a sua naturalização, primeiro, toda naturalização ela precisa ser cancelada por sentença judicial. Não é sentença policial, que nem existe sentença policial. A galera cai nessa pegadinha. Não é ato administrativo, não é decreto, é sentença judicial. E essa sentença judicial ela vai acontecer declarando a perda da nacionalidade desse brasileiro naturalizado quando fraude, olha. Fraude, professor, fraude? Fraude onde, olha? Fraude, olha, fraude relacionada ao processo de naturalização. Fraude relacionada ao processo de naturalização. Eu sou um brasileiro naturalizado e aí eu trouxe documentos falsificados para adquirir essa nacionalidade. E aí houve fraude no processo de naturalização, a sentença judicial vai dizer, opa, perdeu. Ou atentado contra a ordem constitucional, o Estado Democrático de Direito. Isso daqui é novo, bicho. Isso daqui não tinha antes. O brasileiro naturalizado,
ele vai perder a nacionalidade quando fraude no processo de naturalização e atentado contra o Estado Democrático de Direito e a ordem constitucional. Perfeito? A sentença judicial vai declarar a perda da nacionalidade. Perfeito? Ei, fica atento nisso daqui, que isso cai muito, pô. Presta atenção. A segunda possibilidade, olha o que você vai anotar aí do lado. Olha aqui, ó. A segunda possibilidade, ela é para o nato e para o naturalizado. A primeira é só para o naturalizado. Essa segunda aqui é para o nato e naturalizado, entenderam? Olha aqui, ó. Quando é que o nato e o naturalizado vão perder a nacionalidade brasileira? Olha aqui, ó. Quando fizer expresso pedido expresso de perda da nacionalidade brasileira perante a autoridade brasileira competente. Oxe, professor, eu sou brasileiro nato. Quer dizer que se eu pedir, eu posso perder? Pode, você está fazendo um pedido expresso, você está renunciando. É como se o Brasil dissesse assim, ei, quer ir embora? Vai com Deus. O Brasil diz, vai com Deus. Ou seja, tanto o brasileiro nato quanto naturalizado, eles podem pedir a perda da nacionalidade por expresso pedido. Você faz um requerimento para a autoridade brasileira competente, a autoridade olha, opa, tudo bem, vai-te embora, tchau. Vai com Deus, não é assim que a Roberta Miranda fala? Vai com Deus, quer ir? Só que presta atenção, diz assim, ó, ressalvados as situações que acarretem apatridia. Apatridia? O que é apatridia? Falei para vocês que vocês iam precisar desse termo. O que é o apátrida? Fala aí para mim, você que está aí. O que é o apátrida? Hein? Apátrida, se você está assistindo agora e não sabe o que é apátrida, eu expliquei na primeira aula de nacionalidade o que é o apátrida. Polipátrida é aquele que tem várias nacionalidades. E o apátrida é aquele que não tem nenhuma, galera. Ou seja, o que o texto constitucional está dizendo é assim, olha, ei, quer perder a nacionalidade brasileira? Tudo bem, pode ir, né? Te entendo, vai-te embora. Só que presta atenção, você pode fazer esse expresso pedido, mas desde que você não fique sem nenhuma, porra. É o Brasil dizendo, tudo bem, você só tem uma, você ainda quer perder só uma? Não dá, não dá. Agora, se você tem mais de uma e quer renunciar à nacionalidade brasileira, tudo bem, pode ir embora. Entenderam isso? Ei, tem que entender isso daqui, galera. Tem que entender isso daqui. Tanto o nato quanto o naturalizado hoje podem perder a nacionalidade se fizer um expresso pedido perante a autoridade brasileira. Claro que não pode essa renúncia, isso daqui é uma renúncia. A renúncia da nacionalidade brasileira é acarretar a perda de todas as nacionalidades. Só tinha o Brasil, só tinha a brasileira. Pode renunciar? O Brasil vai dizer não, aí não pode. Perfeito? Ei, isso daqui vai cair na prova de vocês. Escuta o que eu estou falando. Eu vou até, quando sair a prova, eu vou até voltar nesse vídeo e falar que eu avisei. Presta atenção. Só que a própria redação da emenda diz assim, ó. No caso do brasileiro, seja nato ou naturalizado, que faz expresso pedido, pergunto para vocês, ele pode retornar a ser brasileiro? Hein? Pode ou não pode? Hein? No caso, olha, presta atenção. Aqui é só o brasileiro nato. Presta atenção. O brasileiro nato, ele renunciou à nacionalidade brasileira, não foi? E olha o que diz o texto, também dado pela Emenda Constitucional 131. Diz assim, ó. A renúncia da nacionalidade não impede o interessado de readquirir sua nacionalidade brasileira originária. Poxa, professor, o que é a nacionalidade brasileira originária? Nacionalidade brasileira originária é o famoso brasileiro nato. É ou não é? Não disse isso para vocês? Nacionalidade originária de primeiro grau, primária ou brasileiro nato. Significa que o texto está dizendo assim, olha, ei, brasileiro nato, você renunciou, tudo bem, você pode. Não ficou apátrida, pode ir embora. Vai com Deus. Mas se você quiser voltar, estou de braços abertos. É isso que o Brasil está dizendo. Olha. A renúncia da nacionalidade não impede, tem que saber isso. Olha. Não impede o interessado de readquirir a nacionalidade brasileira originária, nos termos da lei. Professor, e se o naturalizado renunciar? Se ele renunciar, já foi embora, porque aqui está dizendo originária e o naturalizado ele não é nacionalidade originária, né? É nacionalidade secundária. Fechou? Professor, é só isso, pelo amor de Deus? É só isso, galera. Nacionalidade. De nacionalidade,
Você tem que saber essa dinâmica. E embora responder algumas questões, já resolvi a segunda. Essa terceira, que trata de perda da nacionalidade. Você pode pensar assim, cara, é muito grande, mas é assim as questões da FCC, olha. Questão de analista judiciário. Os cargos de nível superior são assim. Então assim, ó, Robson, brasileiro, trabalha no exterior, a serviço do Brasil, onde reside com sua esposa Gertrudes, que não é brasileira. Nesse país estrangeiro, nasceram os filhos do casal Francisco e Melissa. Primeiro, o Robson, ele está a serviço do Brasil. Ele é brasileiro, né? Olha aqui, ó. Ele é brasileiro. E ele está a serviço do Brasil. E aí, no exterior, nasceram o Francisco e a Melissa. O que são o Francisco e a Melissa? Você que já está craque, hein? Presta atenção. Eles são filhos de brasileiros, nascidos no estrangeiro. E esse pai deles, que é o brasileiro pai, né? Estava a serviço do Brasil. Então, a Melissa e o Francisco são o quê? Brasileiros natos. Sim ou não? Brasileiros natos. Alguns anos após o nascimento dos filhos, Robson adquiriu a nacionalidade do país em que reside e, por conta disso, não quer mais ter a nacionalidade brasileira. Ou seja, o Robson, que é brasileiro, né? Brasileiro, ele adquiriu outra nacionalidade, passou a ter duas. E aí ele disse, eu quero renunciar à nacionalidade brasileira, sim ou não? Olha, ele disse, não quer mais ter a nacionalidade brasileira. Já Francisco e Melissa desejam estudar no Brasil quando atingir a maioridade, sendo pretensão de Francisco se tornar ministro do STF e Melissa ministra do STJ. Nessa situação, com base apenas nas informações fornecidas, o Robson. Pergunto para vocês, o Robson pode ter declarado a perda da nacionalidade? Sim ou não? Pode ou não pode? E a Melissa quem é o maluco? E o Francisco. Podem ser um ministro do STJ e outro ministro do Supremo? São três informações que eu vou dizer sim. Por quê, professor? Por quê? Porque o Robson, ele tem duas nacionalidades e ele quer renunciar à brasileira. Ele pode? Pode renunciar. E a Melissa e o Francisco são brasileiros natos e eles querem um ser ministro do STF, que é cargo privativo de brasileiro nato, já como são brasileiros natos, pode ser, e outro é ministro do STJ, Superior Tribunal de Justiça. Professor, mas para ser ministro do STJ precisa ser brasileiro nato? Não. Basta ter a nacionalidade brasileira, né? Ter a nacionalidade brasileira. Então, ambos podem. E aí diz assim, ó, bora ver cada alternativa para a gente ver se a gente consegue eliminar. Diz assim, a letra A, diz assim, ó, o Robson pode ter declarado a perda da nacionalidade brasileira se fizer pedido expresso perante a autoridade brasileira competente, correto. E apenas Melissa poderá exercer o cargo que pretende, errado. Não podendo Francisco se tornar ministro do STF, errado. O Francisco, ele é brasileiro nato, então ele pode, né? Ele pode se tornar ministro do STF. Vou fazer mais uma aqui, letra B, diz assim, ó. O Robson poderá ter declarado a perda da nacionalidade brasileira se fizer pedido expresso perante a autoridade brasileira competente, correto. E Francisco e Melissa não poderão exercer, errado. Ambos poderão exercer os cargos. Letra C. Não poderá ter declarado a perda da nacionalidade brasileira, errado, pois é brasileiro nato. Não importa se é brasileiro nato ou naturalizado, não. Se fizer expresso pedido. Só que tem que ter a situação em que não acarrete a patridia. Professor, como é que eu sei que ele não vai virar apátrida? Porque a questão diz bem aqui, ó, que alguns anos após, o Robson ele adquiriu a nacionalidade do país em que reside. Como ele adquiriu a nacionalidade do país em que reside, ele pode renunciar à nacionalidade brasileira, que ele não vai ficar sem nacionalidade nenhuma, né? E Francisco e Melissa poderão exercer? Eles poderão, mas está errada a primeira parte. D, diz assim, ó, não poderá ter declarada a perda da nacionalidade brasileira, pois é brasileiro nato. Não importa, cara. Eu disse para vocês que a renúncia da nacionalidade ela serve para o brasileiro nato ou naturalizado. A perda da nacionalidade pela sentença judicial, aí sim é só para o naturalizado. Perfeito? Então é a letra E, né? Pode ter declarado a perda da nacionalidade brasileira se fizer pedido expresso perante a autoridade brasileira competente. Francisco e Melissa poderão exercer os cargos pretendentes. Letra E é a nossa resposta. Cara, é essa dinâmica da prova de vocês, turma. Não tem o que fugir daqui. Se eu for responder todas as questões, e eu vou responder aqui, ó, olha, vai ser a mesma coisa.
Olha essa questão de 2025 da FCC, diz assim, ó, relativamente ao brasileiro nato, a Constituição Federal prevê que... O que a Constituição prevê sobre o brasileiro nato? Presta atenção. Diz assim, ó, letra A. Perderá a nacionalidade por sentença judicial em virtude de atentado contra a ordem constitucional e o Estado democrático? Pergunto para vocês, a letra A está certa ou está errada? Não olha as outras, se concentra na letra A. Você que está aí assistindo. Está perguntando bem aqui, ó, o brasileiro nato. O brasileiro nato perderá a nacionalidade por sentença judicial? E galera, essa letra A está errada. Por que, professor, está errado? Porque eu disse para vocês que a sentença judicial, ela só faz quem perder a nacionalidade? O naturalizado. O naturalizado, galera. Então tem que ficar ligado nessa letra A. Essa regra de perda da nacionalidade por sentença judicial em virtude de atentado contra a ordem constitucional e o Estado democrático é do naturalizado. Lembram disso? Tiver cancelada a naturalização, está escrito bem assim. Então o brasileiro nato não está dentro dessa possibilidade. O brasileiro nato pode perder a nacionalidade se ele renunciar. Assim como também o naturalizado pode renunciar. Mas o naturalizado também pode perder nessa situação. Então a letra A está errada. Entendemos por que está errada? Olha a letra B. Terá declarado a perda da nacionalidade se fizer pedido expresso perante a autoridade brasileira competente e desde que a situação não acarrete a patridia, agora sim, a letra B está correta. Esse é um caso em que o brasileiro nato pode perder a nacionalidade. Terá declarado a perda da nacionalidade se ele fizer um expresso pedido. E a questão ainda complementa com o texto, diz assim, ó, desde que, ou seja, é condição para ele renunciar à nacionalidade brasileira que isso não acarrete a patridia. Professor, o que é a patridia? Que ele não fique sem nenhuma nacionalidade. Por exemplo, eu só tenho a nacionalidade brasileira, não tenho outra. Algum de vocês devem ter outra nacionalidade aí. Eu só tenho a brasileira. Eu posso renunciar a essa nacionalidade? Não, porque eu vou ficar sem nenhuma. Aí o Brasil diz, não, se tu vai ficar sem nenhuma, não pode. Ou seja, é condição para eu poder renunciar que eu não fique sem nenhuma. Eu tenho que ter pelo menos uma, né? Por isso que é a letra B. Aí a letra C diz assim, ó. A renúncia da nacionalidade impede o interessado de readquirir a nacionalidade brasileira originária? Não, galera. A renúncia não impede. Eu disse para vocês que o brasileiro nato, que tem a nacionalidade originária, ele fez o pedido, perfeito, o Brasil disse, vai lá, perdeu aqui. Mas isso não impede de depois ele se arrepender e dizer, eu quero de volta, quero de volta. Ressalvadas as situações que acarretem a patridia nos termos da lei, não impede, galera, não impede. D, diz assim, ó, ocupará privativamente os cargos de presidente da República, vice-presidente da República e senador, dentre outros elencados taxativamente. Eita, galera, o que está errado aqui na letra D? O que está errado, professor? Eu já disse que a letra B está correta. Se a letra B está correta, a letra D está errada. O que está errado? Se você me responder o que está errado, tem alguma coisa errada. Olha, ocupará privativamente os cargos de presidente da República, de vice-presidente da República e senador, dentre outros elencados taxativamente. O que está errado aí, galera? Vai ocupar o cargo privativamente de presidente da República? Vai. De vice-presidente? Vai. Mas de senador? Senador é cargo privativo de brasileiro nato? Não, galera. O cargo privativo de brasileiro nato é presidente do Senado. Presidente do Senado. Não de senador. Senador nós temos 81 senadores, né? Mas o presidente do Senado tem que ser brasileiro nato. Não significa que os 81 senadores têm que ser brasileiro nato. Então, o que está errado é essa palavra senador. Perfeito? Olha a questão de prova te fazendo uma pegadinha aqui. Você, poxa, o que está errado? O cargo de senador ele não é privativo de brasileiro nato. É só o cargo de presidente do Senado. Presidente da Câmara e presidente do Senado. Até na aula eu falei assim, olha, é o cargo de presidente do Senado que por acaso é ocupado por um senador. Presidente da Câmara que por acaso é ocupado por um deputado. Mas o cargo de deputado e o cargo de senador não é privativo de brasileiro nato. Então é isso daí que está errado. E aí diz assim, ó, letra E, não será extraditado, salvo comprovado de envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na forma da lei. Pergunto para você,
Tem alguma possibilidade do brasileiro nato ser extraditado? Hein? Sim ou não? Não. Essa regra aqui é para o brasileiro o quê? Naturalizado. Eu disse para vocês que o brasileiro nato nunca vai ser extraditado pelo Brasil. Não vai ser extraditado se acabasse bem aqui, ó. Se acabasse bem aqui, ó, não será extraditado, tá certo. Só que diz assim, salvo ou seja, está trazendo uma exceção que nem existe. Essa regra aqui, salvo comprovado envolvimento de entorpecentes ou drogas afins, é só para o naturalizado, galera. Tem que ficar atento a isso daí. Então a letra E também está errada. Letra B, questão boa. Essa questão aqui é maravilhosa para você treinar para a prova de vocês. Deixa eu ver aqui. Quinta. Para a gente fechar. Esse tema ele vai fechar. Próxima aula a gente vai ver segurança pública. Gosta de segurança pública? Gosto, porque você vai fazer concurso para segurança pública. Então a gente vai estudar segurança pública, que é um tema essencial. Vou pular um pouquinho aquela parte de estruturação dos poderes. Eu quero falar logo da segurança pública e o resto a gente vai vendo na revisão. Diz assim, ó. Luiz, 30 anos de idade, brasileiro, naturalizado. Ele cometeu, no Brasil, em meados do ano de 2024, atentado contra a ordem constitucional e o Estado Democrático. Renata, 25 anos de idade, brasileira nata, adquiriu no final de 2024 outra nacionalidade por naturalização voluntária. Mônica, 35 anos de idade, brasileira nata, teve em janeiro do ano de 2025 o reconhecimento de outra nacionalidade originária pela lei estrangeira. Sabendo que todos desejam manter a nacionalidade brasileira, nessa situação, com base apenas nas informações fornecidas, será declarada a perda da nacionalidade brasileira dele. Ei, vou explicar uma coisa para vocês. Anota isso daqui. Anota. Que isso vai cair na prova de vocês. Adquirir outra nacionalidade não faz o brasileiro perder a nacionalidade dele. Vocês leram comigo alguma possibilidade do brasileiro perder a nacionalidade dele, brasileiro, eu deixar de ser brasileiro pelo fato de eu adquirir outra nacionalidade? Não lemos. Não tem mais isso no texto constitucional. Não tem mais. As duas formas de perder a nacionalidade ou é por renúncia ou é por sentença judicial. Não fala mais nada em adquirir outra nacionalidade. Aqui na questão, nós temos duas situações em que, por exemplo, a Renata, ela adquiriu, no final do ano de 2024, outra nacionalidade por naturalização voluntária, ou seja, ela foi lá e quis adquirir. Ela vai perder? Não. A Mônica, brasileira nata, teve em janeiro de 2025 o reconhecimento de outra nacionalidade originária pela lei estrangeira. Significa o seguinte, ela é brasileira nata e vamos imaginar que ela é italiana, descendente de italiano. Aí a lei italiana diz que ela também é italiana nata. Ela perde a nacionalidade brasileira? Não. Não tem mais no texto constitucional a possibilidade do brasileiro perder a nacionalidade por adquirir outra, galera. Não tem mais. Agora, o Luiz, presta atenção, o Luiz, ó, antes da gente resolver, diz assim, ó, ele tem 30 anos de idade, ele é naturalizado e ele cometeu, em meados do ano de 2024, professor, por que está escrito 2024? Presta atenção. Cara, quando foi que mudou o texto constitucional? 2023, não foi? Foi 2023. E aí a questão, ela cita o ano de propósito, para você saber que tem que ser na nova dinâmica. Essa parte aqui, ó, atentado contra a ordem constitucional, não tinha no texto antes de 2023. Surgiu agora em 2023 para cá. E aí, como ele cometeu o atentado em meados de 2024, pergunto para vocês, já se aplica a ele a regra da perda da naturalização por sentença judicial, porque ele praticou um atentado contra a ordem constitucional e o Estado Democrático? Já se aplica. Presta atenção, letra B, diz assim, ó. Olha, apenas Luiz, se ele tiver cancelado a sua naturalização por sentença judicial, em virtude do atentado que cometeu, correto. Perfeito? Tranquilo? A cancelamento da naturalização é só de maneira judicial, né? O Bill disse assim, Luiz esperou só mudar a lei, esperou só mudar a Constituição para cometer um atentado contra a ordem constitucional. E aí, claro, para eu relembrar para vocês, essa é uma das possibilidades que o naturalizado pode perder, né? Sentença judicial por atentado contra a ordem constitucional do Estado Democrático e também o quê?
fraude no processo de naturalização. Entenderam isso? Fraude no processo de naturalização também tem o cancelamento da naturalização. Não vou ler o resto, porque as outras, né, vocês já pegaram aí, perfeito? Vamos fechar aqui, nacionalidade. Vou fechar com essa daqui, só para a gente ir embora. Paloma é brasileira nata e deseja adquirir nacionalidade italiana de seu marido, naturalizando-se, assim italiana de forma voluntária. Já adianto para vocês, a Paloma, brasileira nata, quer adquirir outra nacionalidade, ela vai perder? Não, não tem mais essa possibilidade. O Moisés é brasileiro nato, olha, e residente em território estrangeiro, e como condição para a permanência no referido território, terá que se naturalizar em decorrência da imposição pela norma estrangeira. Tem problema dele adquirir outra nacionalidade? Não. Não tem. Os dois adquiriram de forma voluntária ou por imposição. Isso vai fazer eles perderem a nacionalidade brasileira? Não, olha. Considerando somente as informações fornecidas nas situações descritas, se ambos se naturalizarem, eles vão declarar a perda da nacionalidade? Hein? Olha aqui, ó. Letra D. Não será declarada a perda da nacionalidade brasileira nem de Paloma e nem de Moisés. Letra D. Galera, por que essa questão é boa? Porque ela brinca muito com o texto antigo e com o texto novo. O texto novo de 2023 só trouxe duas possibilidades. Vou relembrar. Duas possibilidades para a gente fechar a nossa aula de hoje. Olha. Duas estão aqui, ó. Quando o naturalizado tiver cancelado a naturalização por sentença judicial em virtude de fraude no processo de naturalização e atentado contra a ordem constitucional, ou quando o nato ou naturalizado fizer o quê? Pedido expresso de perda da nacionalidade brasileira perante a autoridade brasileira competente, caso isso não resulte em apatridia. Falou em alguma coisa em adquirir outra nacionalidade de maneira voluntária, porque o outro país impôs? Não falou. Hoje não perde mais desse tipo. Então, por isso que a questão da FCC, as questões, elas estão cobrando muito esse tema. Perfeito? Fechamos a nacionalidade. Ei, próxima aula, segurança pública. Galera, você que vai ser da segurança pública, fica atento aí que a aula vai ser essencial. E pode ter certeza, se você faz um concurso do CFO, seja para o bombeiro, para PM, e até da guarda municipal, que você já está se preparando, ei, tem que saber segurança pública. Fechou? Vamos fechar aqui? E aí, agradeço a vocês a presença de vocês. Qualquer coisa, sigam lá o professor no Instagram e eu fico disponível para vocês para dúvidas, essas coisas. Então, agradeço a vocês. Até a próxima. É sempre um prazer estar com vocês. Até terça-feira que vem com as próximas aulas de Direito Constitucional e Direito Administrativo. E a gente vai se falando, perfeito?